Últimas notícias do Flamengo. John Arias e Thiago Almada. Vou te contar como está o andamento dos próximos reforços do Flamengo depois da chegada de Lucas Paquetá. Porque, após a conclusão do negócio envolvendo o Cria, a diretoria já se mexe para juntar todas as forças e tentar trazer mais peças. Isso muda completamente o desenho dessa janela. Já te conto os detalhes. E tem mais. A diretoria já planeja a estreia do Paquetá, para desespero dos antes, mas não para por aí. Tem ainda a situação do lateral direito que acabou de chegar ao ninho. Agora falando na estreia do Brasileirão, além disso, Felipe Luiz já decidiu quem vai jogar. E algumas escolhas já estão fazendo o torcedor rubro-negro chiar. Então não sai daí, porque eu vou te contar tudo isso agora. Mas antes, amigo, já dá uma conferida se você está inscrito no canal Dedé Fla 10. Dá aquela moral pra gente bater a meta de 1000 inscritos, porque aqui tem Flamengo todo dia. O Flamengo já começou a semana colocando uma peça nova no tabuleiro, e não é qualquer movimento. É negócio fechado. O clube acertou a contratação de Rafael Moraes, um dos destaques do Campeonato Paulista Sub-15, vindo da Ferroviária, e que já chega com selo de aposta real para o futuro do Ninho. O garoto foi mapeado pelo scout do Flamengo, acompanhado de perto, aprovado internamente e agora assina contrato de formação. Mesmo com apenas 15 anos, ele já chega para atuar no Sub-16, o que por si só já mostra que o clube vê algo diferente ali. Não é só mais um nome para compor elenco. É jogador que chega com projeção. Essa informação saiu primeiro nas redes do Flazoeiro, com o Rian Moreira, que acompanha a base de perto e vem trazendo esse tipo de bastidor antes de muita gente. E não é coincidência. Esse movimento encaixa exatamente com o novo desenho que o BAP vem implementando na base do Flamengo. Em dezembro, no Conselho Deliberativo, o presidente deixou bem claro que a base passaria por uma reformulação pesada. O clube tinha mais de 400 atletas e hoje já trabalha com pouco mais de 260. Muita gente saiu, muita peneira foi feita, e agora o foco é contratar pontualmente jovens que o clube acredita que possam explodir lá na frente. A lógica é simples: investir em talento técnico, em jogadores que tenham algo diferente, mesmo que ainda estejam em formação. O próprio BAP já explicou que o clube vem trazendo garotos por valores baixos, apostando em volume e potencial. Se um estoura, paga todos. É uma mentalidade de investimento, pensando no médio e longo prazo. E o Rafael Moraes entra exatamente nesse perfil. Não é contratação de nome. É contratação de projeto, de observação, de convicção técnica, de leitura de mercado. E isso não para por aí. Outro nome que reforça essa política é o Samuel Batista, também da Ferroviária, de 16 anos, com o Flamengo adquirindo parte dos direitos e vencendo concorrência pesada de clubes grandes. Ou seja, a base não está parada. O Flamengo está mexendo, cortando, ajustando e trazendo apostas cirúrgicas. Pode não render amanhã, pode não render depois de amanhã, mas mostra um clube que está tentando organizar o futuro enquanto resolve o presente. E esse tipo de movimento, silencioso, costuma dizer muito mais sobre o projeto do que muita contratação barulhenta. Ainda nesse clima de ajustes e decisões, o Flamengo saiu do clássico com mais coisa para pensar do que só o placar. A derrota pro Fluminense não foi só um tropeço. Ela deixou o time numa situação incômoda no Carioca e colocou, de forma bem clara, a possibilidade do quadrangular de rebaixamento no radar. E isso não é leitura de fora. O próprio Felipe Luiz admitiu publicamente que o cenário existe. Não tem maquiagem. A matemática não ajuda. O Flamengo já fez 5 jogos, só tem mais um pela frente no estadual e depende de combinação de resultados. Nova Iguaçu, Madureira, Boa Vista, todo mundo ainda tem jogo a menos. Ou seja, o Flamengo está jogando com o relógio e com a tabela ao mesmo tempo. Só que o detalhe é o seguinte: internamente, o foco já virou a chave. O Carioca virou problema, mas o peso agora está mesmo nos próximos compromissos grandes. E aí entra o ponto que muda completamente o tom dos próximos dias. Contra o São Paulo, a tendência é de time bem mais próximo do ideal. Arrascaeta e Jorginho devem voltar. Isso muda o desenho do meio-campo na hora. A projeção que circula é clara: Pulgar, Jorginho e Arrascaeta formando o trio central. Com isso, o Flamengo ganha passe, controle, bola no chão e mais criatividade para atacar. Na frente, a ideia também é subir o nível. Everton Cebolinha pela ponta, Pedro como referência e Carrascal do outro lado. É outro Flamengo.
Mais técnico, mais agressivo, mais capaz de controlar jogo. Não é só trocar nome. É mudar a cara do time. Outro ponto importante é o Varela. Ele já entrou no clássico improvisado, mostrou condição física e a tendência é que comece como titular contra o São Paulo. Isso também faz parte do planejamento. Ontem, várias trocas já estavam combinadas antes do jogo. Pedro e Bruno com tempo controlado, Alex Sandro com limite de minutos, Varela só podendo atuar parte do segundo tempo. Tudo pensado para esses próximos jogos. E aí vem a sequência que realmente pesa. 3 pancadas em linha reta. São Paulo, pelo Brasileiro. Corinthians, pela Supercopa. Internacional, de novo pelo Brasileiro. Não tem margem para erro emocional. Não tem jogo leve. É sequência de time grande, decisão, pressão e ambiente pesado. É aí que o Flamengo precisa mostrar se vai reagir como time que briga em cima ou se vai continuar dando sinal de instabilidade. Felipe deixou claro que a cabeça já tá no Morumbis. A leitura interna é de usar esses jogos grandes para dar resposta esportiva, recuperar confiança e, principalmente, estabilizar o time com os titulares retomando o ritmo. O Carioca segue como problema de fundo, mas o termômetro real vai ser essa trinca de jogos. Se o Flamengo responder bem, o discurso muda. Se tropeçar, a pressão cresce rápido. E é exatamente por isso que esse momento é mais do que tabela. É sobre retomada, leitura física, encaixe do time e resposta em jogo grande. E enquanto o Flamengo ajusta o time para os próximos jogos grandes, o mercado também começa a se mexer nos bastidores. A janela segue aberta, e um nome que continua rondando os bastidores do Flamengo é o de Michael. Nos últimos dias, o Santos voltou a avançar na conversa, mas o cenário ainda está longe de qualquer desfecho definitivo. Não é uma negociação simples, não é algo automático, e é exatamente aí que o jogo de paciência começa. Pelo lado do Peixe, quem falou foi Alexandre Matos, deixando claro o tom da conversa. Em entrevista, ele foi direto ao ponto: se couber no bolso do Santos, o assunto anda. Caso contrário, não tem aventura. Matos fez questão de valorizar o jogador, citando o currículo, força mental e o peso de jogar em ambientes de cobrança como a Vila Belmiro, mas também deixou claro que o clube não vai fazer loucura financeira. Isso se conecta diretamente com o que acontece do lado do Flamengo. Michael, internamente, ainda aguarda uma definição sobre pendências financeiras para viabilizar uma possível saída. Ao mesmo tempo, o Santos tenta trabalhar para reduzir a pedida salarial, buscando encaixar o jogador dentro da sua realidade atual. Não é só vontade. É conta, é número, é ajuste fino. Mesmo com poucas novidades práticas nos últimos dias, o cenário segue aberto. A negociação não está descartada. Não esfriou. Está naquele ponto clássico de mercado em que todo mundo conversa, todo mundo mede força, e ninguém quer dar o primeiro passo errado. Dentro do Flamengo, a leitura é clara. Se não houver avanço concreto, Michael segue no elenco. Não é titular hoje, mas continua sendo uma opção utilizada ao longo da temporada. Em 2025, com Felipe Luiz, teve menos espaço, mas segue no radar interno como peça de rotação. Os números mostram que não se trata de um nome qualquer. Somando as passagens, são 150 jogos, 29 gols e 19 assistências com a camisa rubro-negra. Experiência, peso de vestiário e histórico que ainda contam. Ou seja, o Santos quer, mas quer no preço certo. O Flamengo escuta, mas não vai forçar. E Michael fica no meio desse tabuleiro, esperando o movimento que pode destravar, ou manter tudo exatamente como está. O mercado segue vivo, e esse é um daqueles casos que podem mudar de figura rápido. E além das movimentações envolvendo nomes mais rodados, o Flamengo também começa a desenhar mudanças importantes entre as crias do ninho. Mais uma saída começa a ganhar forma nos bastidores do Flamengo. Depois de já ter acertado negociações nesta janela, como a venda de Wallace Ian ao Red Bull Bragantino, o clube agora vê outra cria do ninho se aproximar de um novo capítulo fora do Brasil. O nome da vez é Iago. O zagueiro, que fez parte do elenco campeão da última Libertadores e também é capitão da seleção brasileira Sub-20, está com conversas avançadas para defender o Orlando City, da MLS. E o movimento já não é tratado como algo distante. Pelo contrário, o negócio entrou numa fase mais quente. Internamente, a leitura é de que o Fla-Flu pode, inclusive, marcar a despedida do defensor com a camisa rubro-negra nesta primeira fase do Campeonato Carioca. Não é só especulação. O interesse do clube norte-americano é real, e o nome de Iago virou prioridade dentro da janela da equipe da Flórida. Quem trouxe informação foi o jornalista Tom Bogert, que cobre de perto o mercado da MLS.
Segundo ele, o Orlando segue trabalhando ativamente para fechar o acordo e vê Iago como um alvo estratégico para reforçar o elenco. O detalhe que pesa: não se trata apenas de um jovem qualquer. Estamos falando de um zagueiro com bagagem de vestiário, passagem por elenco campeão e liderança em seleções de base. Para o Flamengo, isso também entra na conta: valorizar ativo, abrir espaço no elenco e manter o fluxo de vendas como parte do planejamento. Resumindo, o Orlando City está no jogo de verdade, o Flamengo escuta com atenção, e Iago começa a viver dias de definição. Tudo indica que essa é uma daquelas negociações que podem destravar rápido e mudar o desenho do elenco ainda neste começo de temporada. Enquanto algumas saídas começam a ganhar corpo, outras situações seguem num limbo que também dizem muito sobre o momento do elenco. O nome de Alan circulou com força nas últimas semanas no mercado. Corinthians e São Paulo apareceram como possíveis destinos, conversas existiram, sondagens aconteceram, mas, no fim das contas, nada andou. E o resultado prático disso tudo é simples: por enquanto, Alan segue no Flamengo. Só que o segue aqui tem um peso diferente. No Corinthians, a vaga praticamente se fechou com o avanço nas tratativas por Alisson, o que tirou Alan do radar do timão. No São Paulo, a situação interna virou um freio de mão puxado. Crise política, problema financeiro, atraso de salário. O próprio Hernan Crespo deixou isso claro publicamente. E num cenário assim, qualquer negociação mais estruturada vira quase impossível. Ou seja, não foi exatamente uma escolha esportiva forte dos dois lados. Foi muito mais o mercado dizendo não agora. Dentro do Flamengo, a leitura é que Alan virou uma opção, não mais uma peça de projeto. O setor está concorrido, a hierarquia mudou, e o camisa 29 já não ocupa aquele espaço que um dia teve. Ele até demonstrou abertura para mudar de ares justamente para buscar mais minutos, mais protagonismo, mais sequência. E isso diz muito. Não é desrespeito, não é apagar o que ele já entregou. Mas o sentimento que começa a circular nos bastidores é de fim de ciclo se desenhando. Alan ainda está à disposição de Felipe Luiz, ainda pode ser usado, ainda faz parte do grupo. Mas o contexto mostra que ele já não é visto como solução de médio prazo. O mercado não fechou. Uma proposta ainda pode aparecer. José Botto segue atento. Mas, hoje, o cenário é claro: Alan ficou porque o tabuleiro travou, não porque virou peça intocável. Não é crise, mas também não é conforto. É aquele momento em que todo mundo sente que a história já entregou o que tinha para entregar. E agora o próximo capítulo depende mais do mercado do que do campo. Depois desse cenário de mercado mexendo, o nome que realmente mudou o clima nos bastidores foi outro. Porque nas últimas horas, o que começou como especulação virou movimento real. Informação quente, bastidor rodando e gente grande se mexendo. Lucas Paquetá entrou de vez no centro da mesa do Flamengo. Segundo informações que explodiram agora, o Flamengo já teve aceite do West Ham em relação ao valor da proposta. O número que circula é forte: 41 milhões de euros, cifra que coloca essa negociação num outro patamar dentro do futebol brasileiro. O sinal que vem de fora é claro: o clube inglês topou o valor. E isso muda completamente o jogo. A partir daí, o que trava o desfecho não é mais o quanto. É o como pagar. Nos bastidores, a diferença está no prazo. O Flamengo quer diluir o pagamento em 3 anos. O West Ham quer receber em 1 ano e meio. Esse é o ponto de tensão agora. É ali que a conversa está pegando. E é exatamente por isso que o dia promete ser quente. Internamente, a leitura é de que o acordo está muito próximo, e que o ajuste no parcelamento é o que separa o Flamengo de colocar Paquetá no avião. A expectativa é de um meio termo, algo entre 2 anos e 2 anos e meio. E aí entra outro detalhe pesado: o timing esportivo. O Flamengo trabalha com a ideia de contar com Paquetá já para a final da Supercopa, contra o Corinthians. Ou seja, não é só contratar, é acelerar documentação, viagem, exames, tudo no modo turbo. Isso explica por que o clube está tão agressivo agora. O próprio BAP deixou isso claro nos bastidores, admitindo que toda a energia do clube está focada em destravar esse último obstáculo. A leitura interna é simples: resolvendo o parcelamento, o negócio anda rápido. Paquetá, por sua vez, também quer o retorno. Identificação, protagonismo, cenário esportivo, tudo pesa para esse movimento. O que está na mesa hoje não é mais se, é quando. E do jeito que os bastidores estão andando, esse capítulo pode virar manchete a qualquer momento. E é justamente por isso que essa novela do parcelamento não é só sobre Paquetá. Porque nos bastidores, a leitura é muito maior. O Flamengo não está esticando o pagamento só por cautela.
Está fazendo isso como movimento de mercado. A ideia é clara: diluir Paquetá para manter o caixa vivo. Segundo a apuração, o clube trabalha com a lógica de que, resolvendo esse parcelamento mais longo, sobra fôlego imediato para continuar atacando a janela. E não é conversa. Já existe valor separado. Informações de bastidor indicam que o Flamengo tem cerca de 30 milhões de euros reservados para mais um reforço pesado nesta janela. Não é promessa. É planejamento real. Ou seja, não é contratou o Paquetá e acabou. É contratou o Paquetá e continua atacando. Internamente, o nome de Caio Jorge chegou a ser prioridade. O jogador topou o projeto, mas o Cruzeiro travou. Segurou. E aí o Flamengo virou a página, mas não desistiu do perfil. Hoje, a busca é por um atacante mais móvel, mais dinâmico, exatamente o que Felipe Luiz pede desde o ano passado. Esse pedido segue ativo dentro do clube. O técnico já deixou claro nos bastidores que quer alguém que ataque espaço, que se movimente mais, que dê outra leitura ofensiva. O Flamengo tentou 2 vezes Tati Castellanos. Não deu. Mas o perfil continua o mesmo. E aí entra a pergunta que todo torcedor faz. Thiago Almada. João Arias. A resposta interna hoje é direta. A prioridade absoluta é Paquetá. Mas a estratégia de alongar o pagamento é justamente para, depois disso, reabrir o tabuleiro. A ideia é simples. Financia mais longo, preserva o orçamento, mantém o Flamengo agressivo no mercado. É por isso que dentro do clube ninguém trata essa janela como encerrada. Pelo contrário, o clima é de que, destravando o Paquetá, o Flamengo ganha fôlego para mais um movimento grande. O mercado não fechou. O mercado só está começando a girar de verdade.